faz tempo que o celular era usado apenas para você falar com outra pessoa em qualquer lugar, sem precisar do fio. Hoje, tudo que você procura de informação a compras, até diversão mesmo, pode ser realizada pelo celular. Houve época em que muitas pessoas saíam pelas ruas para celular nas mãos, ver se achavam numa paisagem qualquer que se aparecia um bonequinho que valia pontos no jogo do Pokémon. Agora, em aplicativos impressos e até na televisão, é comum aparecerem quadradinhos codificados, os QR Codes, onde você interage com outras pessoas, pega informações simultaneamente ao que está sendo visto na tela e já serve esses QR Codes até para cobrar conta, gerar boleto, passar várias outras informações. E tudo começou com a criação de realidades virtuais e realidades aumentadas. E a própria internet explica. Vamos dar uma olhadinha nessa tecnologia super legal? A realidade virtual, ou VR. É uma interface que coloca os usuários em várias experiências diferentes de simulação, com efeitos visuais e efeitos sonoros, tipo uma montanha-russa, por exemplo. Isso quer dizer que você precisa de um programa para criar essas experiências e transmitir ela em uma tela. E sabe onde é que esse display fica? Bem na frente dos olhos, gente. Isso faz com que os usuários fiquem ligados nos ambientes dessas realidades virtuais bem de pertinho para não perder nenhum detalhe. Legal, né? Ah, e ela é bem diferente da realidade aumentada, tá? Ao invés de colocar o usuário em uma experiência virtual, a realidade aumentada coloca informações no mundo real através da câmera de celular e GPS, por exemplo. Sabe o Pokémon Go? Então, ele é um ótimo exemplo de realidade aumentada. Quando você ativa esse recurso no game para smartphones, você vê um ambiente real que você tá através da câmera, mas o jogo coloca os monstrinhos digitalmente na tela e mistura a realidade com o game. E o resultado também é super legal, mas bem diferente da realidade virtual, né? Essa tecnologia também ajuda a colocar usuários em experiências ainda mais diferentes. Quer ver? Ela é usada no treinamento de estudantes de medicina, para os astronautas praticarem exercícios e controlarem outros dispositivos em missões espaciais e até para fazer exercícios físicos. Viu só como a realidade virtual funciona? É uma tecnologia voltada para quem quer ter experiências diferentes e poder interagir em vários ambientes. A realidade virtual usa vídeos gravados em 360 graus ou ambientes criados em 3D para imergir os usuários através de um display de sons especiais. Aí, com outras tecnologias de movimentos, ele detecta o que o usuário faz com esse display preso na cabeça para deixar os ambientes ainda mais naturais. E como é uma tecnologia super inovadora e cheia de recursos interativos, ela também ganhou espaço no mundo dos games e várias outras áreas. Você pode pesquisar Games VR para instalar no seu smartphone e jogar, mas vai precisar de um suporte para aprender na sua cabeça, tá? E também pode procurar por vídeos de realidade virtual no YouTube e ter experiências incríveis de montanha-russa, ir para o espaço e mais um monte de coisa. Sem falar que tem dispositivos especiais para games, como o Oculus Rift ou o PlayStation VR, que foram projetados para dar um show de realidade virtual nos games. Como eles têm controles especiais, você pode interagir com ambientes e jogar vários tipos de games. E novos ambientes interativos começaram a chegar na realidade virtual. Já tem hospitais usando para aprender mais sobre o corpo humano. Dá para fazer exercícios físicos enquanto se diverte e visitar vários lugares diferentes no mundo. E não existe veículo mais real do que o jornal. Você precisa trabalhar notícias, a própria realidade. Além do que, você segura ele com a mão e lê. Mas também pode interagir com a realidade, aumentada ou virtual. A informação pode usar esses truques para atrair e informar melhor. Veja aí o exemplo. Bem, Alexandre, conta pra gente por que dessa iniciativa no Jornal o Globo de usar a realidade aumentada. Quais os objetivos, qual foi a ideia? André, acho que foi essencialmente pela oportunidade, né? Nós identificamos no nosso planejamento anual sempre aquelas datas mais marcantes, aquelas coberturas que são muito relevantes e para as quais o jornal se prepara com mais antecedência e profundidade. E os 50 anos da chegada do Homem à Lua, né,
era extremamente propícia, né? A odisseia espacial, tudo que envolve esse momento da história da humanidade, também trazia consigo alguns outros aspectos importantes, né? Do desafio, da superação, da inovação tecnológica, da importância da ciência. A realidade aumentada, então, se apresentou como uma ferramenta muito interessante para fazer uma parte das entregas, né? É importante destacar que esse projeto não abriu mão do impresso, ao contrário disso, né? A gente também buscou um formato inovador e surpreendente para o papel e também fez com que o papel, com que o impresso fosse a plataforma justamente sobre a qual a realidade aumentada pode se desenvolver. Então foi esse encontro de dois mundos, né? Até porque tinha que ter no celular um app especial que vocês produziram, não é isso? Para poder funcionar. Exatamente. Funciona da seguinte forma, a base no papel, no impresso, ela é o que os especialistas chamam de target, né? O alvo, né? Numa tradução literal. E esse alvo é a partir dele que é feita a leitura que aciona os conteúdos embarcados no app. Então, quando nós subimos o aplicativo, né, para as respectivas lojas, onde o usuário pode baixar, a partir delas ele pode baixar, as animações já estavam contidas no app, só que elas são disparadas a partir da experiência de você colocar o seu celular sobre aquela imagem. Mostra pra gente como é que é a ideia como todo. Até o formato do jornal foi diferente, né? Sim, nós separamos em 3 momentos, né? O primeiro da ida à Lua, né? A efeméride, portanto, dos 50 anos. Aproveitamos para também trabalhar algo mais ligado à observação dos astros, ao interesse do ser humano sobre o infinito, sobre o universo. Essa foi a segunda edição. E a gente também lança um olhar mais sobre o futuro, né? O que vem por aí. O terceiro fala de Marte, fala do conceito do New Space, que é a exploração das órbitas e do próprio território, do próprio universo pela iniciativa privada, né? Antes era uma questão essencialmente de governos e das agências espaciais. Hoje o mercado também vê isso como uma oportunidade. Mas falando especificamente sobre o primeiro, né? Ele começa então com uma foto icônica, né? Uma das mais marcantes. E isso aqui já bastaria para ser o que a gente chama de um pôster, né? Um time campeão, um formato de uma página standard, dedicado a um só assunto. Na sequência, o que nós fazemos é trabalhar o que já poderia ser um super pôster. O que é isso aqui? É uma central, né? Como se fosse uma central verdadeira. Ali, esse vermelhinho é exatamente o ponto que o celular reconhece. Exatamente, é o target. É ele aqui que propicia toda a interação. Aqui tem um tutorial explicando exatamente ao leitor como é que ele pode fazer. Alvin, você como responsável pela arte do Globo aqui, como é que foi para você entrar nessa nova tecnologia? Para mim foi muito assim, inovador e interessante porque a gente está conseguindo unir o impresso com o digital, uma premissa básica que é um ciclo. A pessoa precisa do impresso para poder ter ativação digital e essa ativação digital se complementa com o conteúdo do impresso. Nós já vimos aqui conversando com o Alexandre que essa coisa é um app que ajuda. Sim, o Gera. Tá. Antes de você mostrar para a gente como funciona, o esclarecimento que eu queria ter, se esse desenho, ou essa janela que vocês botaram para a pessoa fazer funcionar, ela tem algum elemento ou outro de reconhecimento, ou seja, ela existe dentro do app para disparar o processo da animação? Sim. Como é que funciona? A realidade aumentada enfim, você precisa de um target. O target é um elemento que ele tem uma composição gráfica na imagem que a câmera do celular reconhece. E dispara. E dispara essa animação, ativa então, essa animação. Esse desenho que você faz e depois dá um jeito de embutir no processo. Isso, a gente embute lá. A nossa preocupação do aplicativo e de fazer o Gera foi que o Gera é um produto
que não foi só para essa ação, né? O Freeland deve ter explicado isso. Isso, botar em outros veículos. Isso, exatamente. E aí, assim, a minha preocupação foi muito de fazer um produto. Tanto é que o Gera tem uma usabilidade anterior que explica que você precisa direcionar a câmera para o target, que tem que estar numa superfície plana. Então, assim, é como se a gente estivesse educando o usuário para poder usufruir da realidade aumentada. Bem, então explica aí qual foi a ideia, o que é que vocês desenvolveram, Tá. mostrando para a gente, né, o pedacinho vermelho que vocês vão ver aí dentro é já, né, o limite, né? Sim. Delimitar. Sim, o que acontece, como eu falei, a realidade aumentada, ela precisa de um target. Então, dentro dessa imagem, Ele esse faz o target... reconhecimento de pontos, né? De pontos, e são pontos estratégicos. Por exemplo, a Lua, esse círculo, pontos que estão direcionados aqui na imagem. Essa imagem pode estar desfocada ou não, mas ele reconhece esses pontos básicos e aciona. Quando carrega em contato com o target, ele já reconhece os elementos-chave, tá vendo? Você pode passar a mão por trás. Ele reconhece os elementos chaves que estão no target e puxa a animação que está embarcada no aplicativo. É uma animação 3D. E aí, assim, a realidade aumentada você pode ter acionamentos. E aí o Gera, o que acontece? A gente fez mais de uma animação, porque você pode embarcar mais de uma animação. Então outra. Já é o foguete lá no céu, né? É a separação dos estágios. Ó, a Lua vai passar aí, você pode botar mais de cima. Ó. A Lua lá entrando. É. Quer dizer, ele está chegando na Lua. Sim. Né? Tá descendo a Lua. E aí é o próximo passo da nossa animação, que é o módulo aterrissando. O homem descendo. Que é a última etapa desse trabalho, desse target, que é o astronauta saindo. A gente pode aproximar para ver o astronauta descendo, tá vendo? Desce a escadinha. Então, gera isso, né? Você ter uma sensação, uma impressão... Impressão viva do que aconteceu. Viva da realidade. E é muito interessante, na sequência, que a gente observa o seguinte: o parque gráfico do Globo permite, a partir de um determinado ajuste, que a gente parta para o formato do mega pôster. Então aqui a gente tem o equivalente a 2 páginas abertas. Horizontal. O mega pôster, ele aí proporciona um resultado ainda mais impressionante, impactante, que é esse aqui. Então são 4 páginas, né, lado a lado, num formato mega. Com isso, a equipe de arte do Globo consegue desenvolver um projeto mais interessante, com mais detalhes, com novos recursos sendo inseridos. Então, é interessante para nós, porque a gente conseguiu, claro, com a realidade aumentada, produzir assim, um efeito muito surpreendente. Ainda é um recurso que não é usado tão frequentemente. Mas também o papel... Mas vocês já tinham feito esse formato? Não, a máquina permite, porque tem uma cola, né, a mais. Isso, exatamente. Essa primeira dobra aqui, a central, a ela são adicionadas essas 2 páginas, né, a inferior e a superior, que elas são literalmente coladas, né, num processo de ajuste no nosso parque gráfico, né. Esse formato já tinha sido usado para campeão do carnaval, sempre tem uma escola de samba, uma já grande foto tamanho. Desse tamanho.
mas a gente entendeu que ali também você tem uma oportunidade para inserir outros conteúdos. A gente quer fazer com que isso seja, por exemplo, o pôster na casa de um adolescente, de uma jovem, alguém mais interessado em ciência. É algo para ser usado também nas escolas. O consulado americano, por sinal, o consulado aqui do Rio, fez uma encomenda específica de uma versão desse mega pôster bilíngue. Então, esse conteúdo é em português e em inglês, que eles estão dando um uso didático a partir de alguns cursos que eles disponibilizam aqui no Rio, né? Então, é interessante que definitivamente o papel não morre tão cedo, né? Aqui a gente trabalha com um papel especial, né? Papel branco, offset. Então, além de tudo, ele permite que as cores fiquem ainda mais vivas, né? Mas essa questão da tecnologia avançada, você tem uma noção de aceitação, de como é que foi para os leitores? Quer dizer, o Globo queria impactar em cima da data. Agora, o retorno que vocês tiveram, qual foi? O retorno é positivo, mas a gente entende que tem um processo ainda de educação, né? Para que as pessoas se familiarizem cada vez mais com esse recurso. Mas a partir dele, a tendência é que a gente possa embarcar outros conteúdos. A gente começou pelo Globo, mas tem todos os títulos da redação integrada e da própria editora Globo para trabalhar. E você acha que a tendência com a internet, com essa possibilidade hoje disso, que muita gente nem vê televisão e pouco lê jornal, já diminuiu bastante o comprador de jornal. Você acha que tem mais riscos a tecnologia ou esses casamentos permitem a continuidade da primeira manifestação de comunicação? Né? Eu acho que você usou uma expressão muito feliz, né? De fato, foi um casamento ali, né? Do impresso com o recurso da realidade aumentada. Foi uma comprovação de que não apenas os dois convivem bem, né? Eles se complementam, né? A gente só pôde ter o recurso da realidade de uma maneira ainda mais interessante, porque conectado a ela veio o formato do mega pôster. Existem outros aspectos hoje em dia que fazem com que permitem que as pessoas tenham mais acesso, né? A própria evolução do uso dos celulares, você ter mais acesso a Wi-Fi. Então, tudo isso fez com que fosse cada vez mais uma ocasião madura para o uso desse recurso. Esse é um desafio para nós, né? Fazer com que o app seja leve, né? Que ele seja suportado em diversos aparelhos celulares diferentes. Nesse sentido, também democratizar o acesso, né? Não são só os aparelhos top de linha que podem ou que deveriam rodar isso, né? Então, é sempre um desafio você conseguir fazer com que essa solução chegue a um número maior de pessoas, que é sempre o nosso objetivo. Tá, e só uma dúvida, como é que deu o estalo? Vai ser com realidade aumentada? Foi teu? Você que... Eu sou muito obcecado por esse tema, gosto muito de ciência, tecnologia. Acho que nesse caso tem uma pegada ainda mais saborosa, que é você ter tecnologia, ciência e história, né? Então você tem o contexto geopolítico da época impactando as tomadas de decisão dos governos, né? Por que se investiu tanto, por que o país, Estados Unidos, né? Por que aquele país assumiu como um desafio e partiu para, de fato, para uma corrida espacial. Então, tem muitos elementos que fazem com que seja uma passagem da história assim, a ser sempre vista com muita atenção. Então, no aniversário de 40 anos, eu já estive envolvido num projeto que também já usou a internet para apresentar de uma maneira diferente. E dessa vez o nosso sonho mesmo, né, por assim dizer, era fazer com que o maior número de pessoas tivesse a sensação de estar lá, de poder experimentar também a chegada à Lua. Muito obrigado. Obrigado a você, André. Depois de um rápido intervalo, vamos poder saber de onde veio a mistura de realidades. Voltamos já já.